Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar começando a gravar agora em 2016 o nosso primeiro programa. Trago hoje um dos convidados muito importantes aqui da nossa Baixada, que é um grande industrial de sucesso, fabrica um produto muito gostoso e importante na Baixada, que é o Sorvetes Cascão. Alcides Antonelli, boa noite, muito obrigado. Boa Feliz noite, ano novo para você. Igualmente. Eu trago algumas novidades esse ano. A primeira delas no nosso programa, nós vamos ter 2 minutos no final do programa, onde eu vou abordar o momento da contabilidade, onde eu vou procurar discutir itens relacionados à entrevista. Hoje, por exemplo, nós estamos falando de uma fabricação, de um processo produtivo, uma indústria, e eu vou abordar despesas e custos num processo produtivo. Então, mais uma vez, boa noite, uma satisfação estar aqui. E eu abriria o programa pedindo que você comentasse sobre consumo de sorvete comparativamente com outros países, enfim, que você abrisse falando sobre um produto tão gostoso que é sorvete. Pois bem, o sorvete, ele tem uma origem já há muito tempo, né? E o consumo em alguns países ainda é um consumo muito tímido. O Brasil até no ano 2000 tinha um consumo muito baixo comparado com os outros países. Mesmo com o nosso clima quente, o consumo... Mesmo com o clima quente, porque no nosso país existe aquele que está frio você não pode tomar, está muito quente faz mal para a saúde, então tinha esse preconceito aí. Mas já está sendo vencido, houve um avanço muito rápido. Para ter uma ideia, no ano 2000 a população do Brasil era em torno de 175 milhões, a gente tinha um consumo per capita de 3,6 litros por habitante. E depois de 15 anos, a população já chegou a 205 milhões, e nós, que deu um acréscimo em população em 17%, e o sorvete passou de 3,6 para 6,6 consumo per capita, um aumento de 90%. Você atribui isso ao quê, Alcides? Isso aí é devido a mais informações que o público recebe, que o sorvete é um alimento de fato, a oferta, que aumentou muito a oferta, e fatores que às vezes o clima influencia. Por exemplo, esse ano o clima está quente, aparentemente, mas para alguns produtos de sazonalidade ele cai muito, porque quando esfria um pouquinho ou chove, o consumo para. É curioso porque as marcas internacionais de sorvete, elas são de países de um clima mais frio. Então, realmente é um ponto muito curioso que você está trazendo. Eu gostaria de registrar que o nosso programa aborda 3 itens básicos na gestão de qualquer empresa, que é contabilidade, administração e tecnologia da informação. Uma indústria com as características de qualquer indústria, principalmente um produto tão importante quanto o sorvete, nós vamos falar de propaganda. Qual o meio de propaganda que você entende mais efetivo para o seu produto? A propaganda mais rápida, a mídia, é a TV, que ela atinge uma gama muito alta de telespectadores. É rápida, você faz a propaganda via TV, ela chega no destino imediatamente. O jornal também é muito boa, e a gente não pode esquecer... Jornal escrito? Jornal escrito. Tá. A gente não pode esquecer que a grande mídia hoje está sendo a internet, as redes sociais, do modo geral. Isso aí é impressionante como funciona. Toda vez que você coloca isso aí em propaganda ou só informação, tem um retorno muito grande. E a gente tem que fazer uso disso. Quem não fizer uso na mídia, via redes sociais, está ficando para trás. Você utiliza redes sociais para fazer pesquisa também? Você consegue ter informações do mercado através das redes sociais? Tem, porque hoje qualquer coisa que você queira saber no mundo todo, você tem nas redes sociais. As pesquisas são feitas online, e qualquer informação que você precisa tem lá.
E a informação também. Você tem que abastecer essas redes com informações através dos canais que você dispõe dele. Uma curiosidade, qual é o sabor que você mais vende? Eu sempre faço essa pergunta, quais o sabor que mais vende? Dificilmente o pessoal acerta, mas 40% do consumo de sorvete de uma empresa, eles são voltados em 2 sabores somente, o napolitano e o flocos. 40% do movimento. Então limão, esse outro tipo de... Não é nada limão disso? nem aparece quase na pesquisa, apesar de ter delicioso, maracujá, né? As frutas, sabores, pois é. Frutas, né? Mas é a base de leite, que é o flocos napolitano, chocolate, creme, esses daí são os campeões de venda, né? Você comentou sobre o consumo, e eu tenho uma outra curiosidade muito grande, eu acredito que todos tenham, que é sobre a sazonalidade. Você falou que o consumo oscila de acordo com o clima e você reforça ou evita uma queda de demanda através de propaganda. Como é que você administra isso? Não, você pode fazer a propaganda que quiser. Passando dos meses que normalmente se vende, mesmo que você fizer propaganda, não vende. Se você ter uma ideia, o consumo cai nos meses de maio a outubro, mais ou menos, em torno de 70% a 80%. As vendas caem nesse volume, caem. Então, você pode fazer o que quiser, não consegue reverter. Como contador, eu não posso deixar de comentar sobre a carga tributária de qualquer produto. O sorvete, caso vocês não saibam, ele é tributado pelo ICMS, pela substituição tributária. A substituição tributária significa que o Alcides paga todo o imposto antecipadamente de toda a operação. Então, vamos imaginar uma cadeia de distribuição, então ele fabrica, vende para um distribuidor, o distribuidor vai vender para um supermercado, ou um supermercado vender para um carrinho ambulante, enfim. Toda a tributação desse processo comercial todo, ele é antecipado pelo fabricante, correto? Certo. Eu queria que você fizesse, como empresário, como cidadão, algumas observações sobre a carga tributária e se você imagina, porque hoje eu fico impressionado, eu li uma reportagem ontem sobre carga tributária de vários serviços oficiais, apesar de imaginar que fosse alto, eu não imaginava que chegasse a 70%, por exemplo, na energia elétrica, na comunicação. Mas, por favor, comente a sua carga tributária. No ponto de vista do empresário, todo imposto é perverso. Ele vem para tirar do seu lucro. Mesmo que você embute no preço, você acaba não tendo como embutir além do que o mercado paga. Então, mesmo que você embutir, você está sendo prejudicado. O pior de todos é o ICMS substituto. Pois é. Isso aí o governo está passando para o empresário que recolha o imposto do vendedor final. É um absurdo isso aí. Quer dizer, eu tenho que recolher o imposto para quem eu vendi, que teria que recolher para o governo. Ou seja, é um imposto... É uma antecipação muito grande, não é? É uma antecipação 2 vezes, porque você já está pagando ICMS e outros impostos IPI, e você recolhe ainda o imposto daquele produto que você vendeu, que será vendido um dia. Você mesmo que demora 6 meses para ser vendido por aquele comerciante... Para que ele possa ser consumido, o imposto já foi pago anteriormente. Eu estou recolhendo por conta dele. E o formato? Eu sou vice-presidente da ABIS, Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete, e participo das reuniões anuais, 2, 3 por ano, sobre definição da tabela da substituição tributária. E eu sempre digo que o formato não está bem elaborado. No caso do sorvete, seria muito melhor o governo ter um percentual menor que se aplicasse na venda, não em cima da suposição daquele preço que o comerciante final iria vender. Porque ele afeta a própria lei de mercado, ele afeta a margem de resultado, porque na substituição tributária o governo
arbitra uma margem de resultado. Então, muitas vezes, o comerciante está vendendo um produto com prejuízo e a carga tributária está em cima de um valor que foi pré-estabelecido anteriormente. Eu concordo, essa sua observação é tremendamente pertinente. É impressionante, o mesmo produto, o picolé de limão, tá? Ele é vendido por mais de 5 mil estabelecimentos, mais de 5 mil produtores de sorvete no Brasil. Cada um tem a composição, a formulação a própria e o balanceamento próprio de cada um. Um mais caro, outro mais barato. E para o governo, ele tem que ser vendido todos eles pelo mesmo preço. Você paga o imposto por aquele preço que o governo estipula para ser pago. Existe uma arbitrariedade muito grande, nós vamos comentar isso logo depois do nosso intervalo. Então, até já. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Gostoso, geladinho, nutritivo. Eu quero um Cascão sempre comigo. É delícia no palito. É um pote de sabor. Que massa, que sensação. Você conhece de olhos fechados. Sorvetes Cascão. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Boa noite a todos, estamos de volta aqui com o Alcides Sorvete Cascão. Queria lembrá-los, caso vocês tenham alguma dúvida, contato horadosnegócios.com.br. Eu acho que esse assunto de hoje com o Alcides aqui, ele é muito rico em qualquer aspecto contábil, fiscal ou de tecnologia da informação, porque uma indústria, ela consegue trabalhar com todos esses elementos. Eu gostaria agora, Alcides, que você comentasse sobre a importância do registro da marca, algumas experiências como profissional lá em São Paulo que eu vivi de uma concorrência desleal e que depois você avaliasse o mercado externo no sorvete, a exportação de sorvetes. Como é que você enxerga isso? Sorvete Cascão, ele está fazendo 36 anos esse ano. No início, nós tentamos registrar a marca, mas tivemos um pequeno problema, porque você não pode registrar uma marca onde existe um outro alimento com o mesmo nome. E nós deparamos com o Goiabada Cascão, na época, e o proprietário desse produto foi muito gentil conosco. Eu estive lá em Recife e ele nos disponibilizou a marca. Exatamente. Tá. Ele permitiu que a gente utilizasse o Sorvetes Cascão. E depois de uns 10 anos, mais ou menos, nós conseguimos o registro definitivo da marca, que
que é o sorvete cascão. Então, 36 anos já é uma vida já. É uma vida. Só que 36 anos você depara pelo caminho uma série de problemas. Você não trabalha sozinho no mercado, você tem concorrentes, você tem não só concorrentes, como também a variação do câmbio influi muito, porque todos os produtos são controlados pelo câmbio, então quando sobe muito... Você usa muita matéria-prima importada? Não é importada, mas o açúcar, o leite, a gordura são controladas pelo câmbio. Se sobe o dólar, sobe o produto mesmo para nós aqui internamente. Então você não consegue repassar isso. Então, seu custo aumenta muito e você não consegue repassar, porque você tem um valor já preso àquela tabela de substituição tributária que eu falei anteriormente. Só que isso não é o pior. O pior é a concorrência, mas você tem que conviver com isso. Aquilo que você chama de concorrência, vamos procurar denominar, não é uma concorrência de mercado normal, é a concorrência desleal. É aquele que, por exemplo, procura copiar um nome parecido do seu, trabalhar com produtos como não pagar impostos, por exemplo, enfim. Existem vários tipos de concorrência desleal. Eu queria que você... eu inicialmente comentei sobre o registro da marca, porque a minha experiência em São Paulo como contador em multinacionais, trabalhando com multinacionais, existe sempre aquele oportunista que procura aproveitar um detalhe que eventualmente ele possa tirar vantagem, ou usando uma expressão mais comum, ir no seu vácuo para tirar vantagem do mercado. Você teve, infelizmente, esse caso também? Temos até hoje. Porque existem dois tipos de concorrência que tenta te atingir. Aquela das empresas que estão na sua cola copiando o que você faz, muitas delas fazem isso, usam o seu nome e você tem que conviver com isso tentando sempre estar na frente deles. Isso nós conseguimos fazer já com maior facilidade. A pior dela é aquela concorrência desleal, antiética de algumas empresas, não gostaria de citar, para não citar nome, mas são multinacionais, que ela, porque tem o poder do dinheiro na mão, e ela injeta dentro da empresa valores altíssimos em prejuízo de um concorrente que está incomodando. Tipo, compra de pontos. É simples. Vocês vão numa padaria grande, uma panificadora no litoral, daquelas bonitas, que tem bastante, e se você encontrar lá somente uma marca de sorvete, com certeza esse estabelecimento foi negociado com essa marca de sorvete por um valor, por um período que não permite que outra marca seja colocada lá. Isso é uma concorrência desleal, antiética e inconstitucional. Isso aí não pode, já existe processos contra essas empresas nesse sentido, junto aos órgãos competentes, proibindo essa prática. Só que o lobby deles é muito grande. A gente não consegue fazer com que isso seja encerrado. É uma pena porque o consumidor deixa de ter oportunidade de ter vários produtos no mesmo estabelecimento por conta de uma venda de um ponto de exclusividade. Isso agora, uma curiosidade que eu tenho, existem pequenos fabricantes de sorvete que também atuam no mercado ou você briga só com os grandes fabricantes? Não, tem muitos pequenos. Para você ter ideia de concorrente no meu ramo, no litoral, tem mais de 12 marcas pequenas. Que são pequenas e que não são tão pequenas, às vezes sejam médias ou quase do tamanho da gente, né? Mas que tem uma concorrência, tem alguns concorrentes que a gente se entende. Eu sou amigo de todos eles, apesar de concorrente, eu tenho amizade e eu sou assim uma pessoa dentro do mercado de sorvete conhecido em todo o Brasil. Então, todos os sorveteiros nos visitam, eu sou amigo de todos eles. Só que muitos deles aproveitam um vácuo de um produto, de uma propaganda ou de um lançamento ou do nome e acaba querendo imitar você.
E chega, o que mais desgasta não é ter o produto no mercado. O que mais desgasta é a propaganda que ele faz em cima do produto comparando com o seu. Então, você fica em dúvida, espera um pouquinho, será que é igual? Eu sempre falo, pessoal, compre e deguste e experimente. Se for bom, compre. Agora, você compre o melhor sempre. Como eu comentei rapidamente, como você avalia o mercado de exportação, já que com essa desvalorização do câmbio, apesar de afetar o seu custo, para o mercado externo, o nosso produto de exportação acaba ficando bem mais competitivo. Como é que você enxerga isso? Recentemente estivemos muito próximo de começar começar a exportar, né? Através de um incentivo do governo. Só que o produto é complicado. Se você exporta uma máquina, quem compra é uma máquina, vai revender, você não tem um acompanhamento. E você exportar um produto, você tem que ter alguém lá, ou você no exterior, para receber esse produto e tentar distribuir esse produto. Só que você tem que seguir regras locais, internacionais. Locais, tá. Exato. E nem sempre você tem facilidade nisso. Por exemplo, a validade aqui no Brasil tem uma validade, lá no exterior tem outra validade, mais curta. Na comunidade europeia, você tem uma validade menor, você tem que seguir as normas dele. E eles não querem importar o produto que você mais trabalha, que você tem mais facilidade de trabalhar, que são os sorvetes à base, o creme, que eles chamam, que são um sorvete de massa. Eles querem importar sorvetes de frutas tropicais. Você começa a produzir, você leva alguns 3 meses para produzir. Quando chega no exterior, já passaram 4 meses que você produziu. Se são 6 meses a validade, quem está lá para distribuir não interessa muito ter só 2 meses para distribuir um produto. É meio complicado para você exportar. Você exportaria, sim, frutas tropicais, açaí, que está muito na moda exportar o açaí, mas o produto em si você conseguiria com facilidade mais para a América do Sul. Entendi. Eu não posso perder essa oportunidade, um empreendedor de sucesso. Eu queria, Alcides, que você comentasse sobre os novos empreendedores. Que tipo de conselho, que observação que você faz, porque você não deixa de ser um grande empreendedor de sucesso. Então, eu acho que qualquer observação que você fizer para um jovem empresário, quais os pontos que você considera mais importantes na nossa realidade atual? Eu sempre uso essa expressão. A oportunidade, ela passa ao nosso lado, sempre, e várias vezes. O barco da oportunidade, você passa ao seu lado, você tem que pular no barco certo. Só que quando você estiver no barco, se você não tiver um remo, não tiver força, persistência e continuar para atingir o objetivo, você não vai a lugar nenhum. Então, qualquer empreendedor que for começar, escolha muito bem aquilo que ele sabe fazer, que é muito mais fácil. O que ele já teve de experiência na vida é mais fácil do que se aventurar em algo estranho. Dentro do negócio, qualquer que seja, tem que ser muito persistente, mas muito persistente. Você tem que lutar muito, você vai sofrer, vai passar necessidade, você vai ter momentos de querer desistir, mas não desista. Se você for lutador, aquilo que você escolheu, você vai vencer. Isso, qualquer atividade. Você escolha sempre a atividade que você está mais habituado, aquilo que você tem mais afinidade com ela. Isso aí, afinidade, você tem que realmente gostar daquilo dá que certo. você faz. Pode ser algo pequeno, Esse algo pequeno cresce um dia. Bom, vou agradecer, uma satisfação começar o ano de 2016 te entrevistando. Eu achei que foi uma entrevista muito interessante, muito gostosa, independente do produto, que eu acho que sorvete é uma coisa muito boa. O nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas, aos sábados a reprise ao meio-dia. E qualquer dúvida, comercial, horadosnegócios.com.br. Muito obrigado, uma boa noite, Alcides. Eu que agradeço a oportunidade e espero que o brasileiro consuma mais sorvete para o sucesso de todos, e principalmente da empresa. Obrigado. Boa noite.
No momento da contabilidade de hoje à noite, eu vou abordar um dos itens mais importantes de qualquer empresa, que são os custos e as despesas. Os custos normalmente estão relacionados aos itens relativos à produção do produto ou à execução do serviço que está sendo oferecido. Normalmente, são itens tremendamente identificáveis e você consegue apropriar diretamente através de alguns processos, um custo por absorção ou custeio direto, você consegue identificar a aplicação em cada um dos produtos. A diferença ou o item polêmico são as despesas, porque muitas despesas ou a maioria dos empresários acabam querendo, por exemplo, colocar despesas pessoais na empresa. A minha sugestão como contador é separar o máximo possível despesas pessoais das despesas da empresa, mesmo porque, caso vocês queiram mais informação, o parecer normativo 11 de 92 especifica de uma forma clara quais são as despesas pessoais, quais os salários indiretos que podem ser aplicados fugindo ou evitando a tributação. E existe também um outro conceito muito importante para encerrar esse momento da contabilidade, que são as despesas operacionais. Despesas operacionais são aquelas relacionadas à atividade empresarial. Então, você não pode lançar qualquer tipo de despesa, por exemplo, com familiares ou outros tipos de itens que não serão dedutíveis. Eu voltarei nesse assunto com mais detalhes e caso vocês tenham alguma dúvida, contato horadosnegócios.com.br e uma boa noite a todos.